registrar a presença aqui do Dr. Dalmo Luiz Romieda Silveira, Procurador-Geral do Município, do Dr. Fernando Paiva Poço, Secretário Municipal de Governo, da Letícia Helena Nascimento, Comissária da Infância e Juventude, da Maria Antônia Caldas Ferraz, também Comissária da Infância e da Juventude, e da Marli Pereira, Comissária da Infância e da Juventude. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal. Tá sem campainha. Verificação de quórum. Verificado o quórum, eu queria pedir aos senhores vereadores e vereadoras que recebesse o senhor Darlan Bertoso dos Santos, coordenador do Comissariado de Menores, para que ele possa ocupar aqui uma cadeira na mesa, onde vai falar sobre o trabalho desenvolvido pelo Comissariado de Menores em Poços de Caldas. Esse convite é resultado do requerimento número 27 de 2014, de autoria dos vereadores Valdir Sementili, do vereador Tiago Cavelanha e do vereador Antônio Carlos Pereira, desde a década de 70, é o que diz aqui o requerimento, os comissários que atuam no Juizado de Menores de Poços de Caldas realizam um trabalho de fiscalização, orientação e indiciamento de menores infratores ou menores que necessitam de orientação ou encaminhamento por diversos motivos que infringem os direitos da criança, através de relatos de moradores do nosso município. Esse importante juizado não se faz mais tão presente no dia a dia dos menores de Poços.
Veja-se, pois, que o convite sugerido se justifica pela necessidade de verificarmos a situação que se encontra o comissariado de menores de Poços de Caldas, sobretudo em razão do aumento dos índices criminais envolvendo menores em nossa cidade. Esses são os termos aqui do requerimento convite e... Eu vou aqui abrir 10 minutos, podendo chegar a 15 para a apresentação do senhor Darlan, e, na sequência, abrir para que os vereadores façam os seus questionamentos e as suas intervenções. Com a palavra, o senhor Darlan Bertoso dos Santos. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde a todos os vereadores, senhor presidente da Câmara, os funcionários da Casa, as funcionários do comissariado que estão aqui presentes e os conhecidos aqui que estão também aqui assistindo e que trabalham direto e indiretamente nesta questão da infância e juventude, que me ligaram e confirmaram a presença aqui, porque é um assunto de extrema importância. Eu vou ser rápido e breve, porque se for falar de menores, a gente sabe que a gente leva 2, 3 dias e não dá conta, são vários assuntos. Mas eu vou me ater aqui a solicitar de vocês o seguinte, em conjunto, para a gente ver se cuida do nosso município. O senhor Tiago, vereador, ele informou até na imprensa que ele é nascido e criado em Poços de Caldas, está assustado com essa situação. Eu também sou nascido e criado aqui, tenho filhos em Poços de Caldas. Meus filhos já foram todos assaltados em Poços de Caldas, a minha esposa foi assaltada, trancada dentro de um banheiro, o meu menino de 18 anos foi agredido por um adolescente de 16 violentamente. Então eu já passei também com a minha família todas as situações possíveis em Poços de Caldas com relação à violência. Eu fui ameaçado de morte esse ano 4 vezes por ex-adolescentes. Eu não cito o nome porque a lei proíbe, mas um de 13 anos que matou um engenheiro, um de 16 anos que matou um taxista, porque eu e as minhas comissárias, nós cumprimos mandados de busca e apreensão quando o adolescente fatura, aquele que ele comete o crime, que ele mata e ele deixa de se apresentar na justiça, o juiz manda o comissariado proceder busca e apreensão, e nós passamos por isso. A comissária foi agredida. Então isso daqui para explicar, antes das funções do comissário, um resumo, de que não só os poços caldenses, o cidadão, não só as pessoas, não só algumas autoridades, passam por esse problema de violência. É um clamor que vem nos assustando, não é de hoje. Eu trouxe alguns documentos aqui, que nos reportam isso aqui desde 2001, de 97, de 95, desde quando foi instituído no Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990. Sou contra, é minha opinião, em alguns artigos, claro. Senão eu vou desagradar muitos e vou agradar outros. A gente está constantemente observando na mídia agora pessoas sugerindo para que batem adolescente, a gente está vendo amarrando adolescente, espancando. Infelizmente, tem pessoas que às vezes ainda não está com toda a informação que no Brasil não tem pena de morte, que no Brasil a maconha não é liberada, que no Brasil não tem prisão perpétua, que nós temos que cumprir lei. Infelizmente, nós sabemos, a gente estuda também e observa que as leis não são cumpridas. Eu vou esclarecer depois que Poços de Caldas também tem leis aqui que não é cumprida. E eu provo. Então, com relação agora ao trabalho do comissariado, os comissários são concursados pelo Tribunal de Justiça, advindo da Lei de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Até 1990 não existia o Estatuto. Antigamente era o Código de Menores. O juiz mandava sozinho na situação. Qualquer adolescente era chamado menor, hoje chama adolescente. Era chamado bandido, hoje é adolescente, em situação de risco e tal. Hoje não se fala prender, não pode prender, hoje é apreensão. Naquela época, até 1990, era prisão. Ficava numa cadeia aqui em Poços de Caldas, era preso no alto da rua Assis Figueiredo, onde hoje existe ali um reservatório do Departamento de Água. Lá era a cadeia que tinha em Poços de Caldas, há muitos anos atrás, antes de 1990, e ninguém reclamava. Podia levar o adolescente. O senhor Gonçalo Collado está aqui, é o mais antigo comissário em Poços de Caldas. Eu lembro daquela época. Eu também tinha medo do senhor Gonçalo, eu tinha medo dos comissários, mas a gente não tem que ter medo, tem que ter respeito. E eles, quando encaminhavam aqueles adolescentes, os criminosos, os bandidos mesmo,
Para a cadeia aqui, que era no alto da Rua Assis, não tinha ninguém que ia contra. Prendia o adolescente, ele ficava ali por 45, 50, 60 dias. Ele saía, ele não era reincidente. Além de ter medo do pai, ter medo da mãe, ir para a escola, tinha um pânico. Era um pânico, sim, quando tinha um código de menores. Só o juiz mandava. Em 1990, tiraram sim o poder do juiz, não que tiraram, a lei tem que ser cumprida, veio a lei federal, dando poderes ao juiz, mas limitando a atuação de um juiz. Por quê? Criou-se conselho tutelar, direitos humanos, entidades, muito bonita a lei, é considerada no mundo todo, no Brasil, o Estatuto, uma lei maravilhosa, lei para primeiro mundo, mas nós não estamos no primeiro mundo, o que a gente está passando aqui não é primeiro mundo, mas nunca foi, porque o Estado é falho, criou-se a lei. Eu faço uma pergunta e eu não tenho resposta. Consultou o município, consultou o Estado, consultou os juízes, promotores, desembargadores. Quem elaborou o Estatuto? Tem os nomes, a gente sabe, senadores e tal. Mas quem que foram as pessoas que consultaram e concordaram com aquilo? A sociedade brasileira apoiou o Estatuto na época? Não. Simplesmente fez a lei, Lei Federal 8.069 de 1990, fica o direito da criança, direitos das crianças e dos adolescentes. E tem mais. Direitos da criança e do adolescente. Tem mais, são 246 artigos a favor da criança e do adolescente. Tem artigos que é contra médicos. Eu cito aqui, tem médicos aqui. Cuidado, senhores médicos, é que em Poços de Caldas, a cidade é tão pacata. Tem artigos da lei que o senhor sabe disso, quando uma criança vai para a Santa Casa, a mãe gera uma criança, é lei federal, o comissário pode atuar, o médico, o enfermeiro, o técnico, que não deixar a criança ficar com a mãe, que não deixar amamentar, que não oferecer um quarto para que a criança permaneça com a mãe, é lei federal, viu? Então, incluir isso aí, providência contra médicos, autoridade contra juízes, contra promotores. Um resumo disso. Se um juiz hoje, o juiz que eu trabalho hoje é na vara criminal, infância e juventude, nós trabalhamos com 6 funcionários. Há um tempo atrás, o juiz da comarca de Poços de Caldas, o doutor Edmundo, quando ele recolhia um adolescente no presídio local, por força do clamor popular, de pedido de providência, por que não se prende? Realmente não se prende adolescente. Apreende aquele que está em fase de evolução tal. Não pode falar, prender o menor, não pode, viu? É uma recomendação que existe. O juiz podia, aconteceu em Poços de Caldas, recolher no presídio local por 45 dias aquele adolescente que matou um taxista. Podia, não pode mais não. Hoje são 5 dias. Por quê? É recomendação e determinação da Corregedoria de Justiça. Por quê? O juiz também é fiscalizado, viu? O juiz não pode chegar no município, numa comarca, ele assume, ele acha que ele está acima da lei, não, ele vai ter que cumprir a lei. Quem faz a lei não é o juiz. Quem faz a lei federal não é o juiz, é o Congresso Nacional, o deputado federal. O juiz recebe a lei, ele vai ler, ele cumpre. E o juiz é massacrado, porque o juiz não toma atitude. Na imprensa a gente vê no país, não existe justiça, esse juiz é fraco, esse juiz não quer nada. O juiz é fraco. Quem deveria estar aqui dando entrevista era o juiz, não eu. Mas ele não é fraco, não. Ele autoriza eu vir aqui. Alguma coisa eu posso falar. Eu vou defender o juiz. Não todos, claro, porque nem todos os juízes são 100%. Poderia ter brecha na lei, arrumar um jeito. Por que se parou em Poços de Caldas de recolher adolescentes por 45 dias? Situação do presídio local. O juiz manifestou. Poços de Caldas é impossível colocar qualquer adolescente, mesmo que 16, 17 anos, que seja drogado, que matou uma pessoa importante, que matou um trabalhador. Por quê? Medo, pânico. Lá dentro já está um barril de pólvora. Quantos anos faz-se em criar um presídio? Quanto tempo já poderia ser construído em Poços de Caldas um anexo que seja simples, mas uma triagem? O adolescente hoje, ele mata, ele vai para a delegacia de polícia. Aliás, eu vou destacar aqui o trabalho da Polícia Militar. É obrigação minha fazer isso, porque a gente trabalha no município de Poços de Caldas e agora a gente está contando com a segurança da Polícia Militar. É um absurdo, mas o tribunal liberou. As comissárias deram risada esses dias, eu acho um absurdo, falei com elas. O Tribunal de Justiça liberou para os comissários colete à prova de bala, é sério, algemas, e pensando em porte de arma, eu falei, eu me recuso a usar um colete à prova de bala em Poços de Caldas, ridículo. A algema ainda vai, porque a gente é ameaçado, tem alguns que podem imobilizar o adolescente, mas imagina eu, nascido e criado em Poços de Caldas, com a minha família, passeando no centro da cidade, na pizzaria, o Darlan Bertoso, o chefe do juizado de menores, usando colete à prova de bala.
Proibir meus comissários de aceitar. Uma teve uma ideia, é bom a gente usar, falou, menino, não brinca não. Você vai usar de meio-dia às 6, das 8 às 6, depois você vai sair com a tua família, você não está correndo risco de morte, não, a cidade não está assim, não. É só cumprir as leis. Então, o comissariado trabalha desde 1990 com o mesmo número de funcionários. A cidade está com 160 e tantos mil habitantes, 2 veículos Fiat, gasolina não falta, porque nós somos econômicos. Aliás, eu não tenho motorista, também eu tenho um só que sou eu, viu? Porque eu trabalho com 6 mulheres agora, porque os homens não estão passando no concurso para o Tribunal de Justiça, só mulheres, eu trabalho só com mulheres. Eu tenho que fazer a segurança das mulheres, eu tenho que dirigir o veículo, eu tenho que trabalhar no serviço externo, eu trabalho no serviço interno, vou para a audiência, ainda sou chamado também pelo juiz, quase que 2 vezes ao mês, porque quando cobra-se do comissariado, cobra-se do juiz. O juiz quer saber o que está acontecendo. A gente vai explicar que a situação é terrível, doutor, posto que ela está assim. Então, eu quero que a gente fala do município. Então, com relação à estrutura, não é ruim, é precária. Como pode vir a polícia militar aqui e falar assim, é precária. Se a polícia civil vier aqui, é precária. Sistemas, tudo no país está precário. Não adianta, tudo. Falta o quê? Pessoas mais sérias para o investimento, sim, mas nós vamos olhar o município aqui, que seja um Estado que é omisso, que não. Me lembrei, quando foi instituído o estatuto, eu ia falar a respeito disso aí. Gente, como que se institui uma lei federal de suma importância para o cumprimento da lei e o Estado, ou federal, o governo federal, o Estado, não oferece condições para o cumprimento da lei? Aonde você vai internar o adolescente que matou? Aonde você vai internar o adolescente que decepou a pessoa, que deu 3 tiros, que matou na frente de criança? Aonde você vai internar o adolescente que outros? Se o Estado, em 1990, somente em 7 lagoas, somente lá tinha a FEBEM, mudaram o nome para Fundação Casa, o nome é leve. Fundação Casa é uma fundação onde o adolescente que cometeu o crime violento, ele tem que sentir que ali é um lar. Mentira! Fundação Casa é a antiga FEBEM, continua até hoje. Em Minas Gerais, somente 7 lagoas. Quando fez o estatuto, gente, Posto Caldas mandou para lá uma época, em 1992, 6 adolescentes. Tinha mais 2 Machado, tinha mais 8, lotou, 50 adolescentes recusaram a receber de Posto Caldas. E nós estamos na mesma situação atualmente. E Posto Caldas tem 93 adolescentes cumprindo medida socioeducativa de acordo com o estatuto. Outra cobrança que nós vamos fazer aqui através de um dos vereadores aqui que já manifestou favoravelmente. 93 adolescentes em Posto Caldas determinado pelo juiz da infância e juventude para cumprir medida socioeducativa. Aquele adolescente que furtou, que assaltou, que mexeu com droga, que traficou, o município oferece um caso CREAS em Posto Caldas, é um ponto de referência tal, na área social, para ele cumprir a medida ali. Eu duvido aqui, se tem alguém aqui que sabe como e se esses adolescentes estão cumprindo a medida, porque eu não sei, eu trabalho ali muitos anos e eu não sei. E o juiz também não sabe. Aí eu questionei o juiz, doutor, estou indo na Câmara Municipal prestar esclarecimentos e eu vou citar certos assuntos lá que vai envolver seu nome. Ele falou, fique à vontade. O senhor sabe se os adolescentes estão cumprindo a medida? Não. Eu falei, onde que eu vou? Você vai estar na Câmara Municipal? Dá uma sugestão. Eu vou pedir para um dos vereadores entrar com pedido de informações para saber se realmente os adolescentes de Poços de Caldas, os 93 que estão no CREAS, estão cumprindo medida e como? Por quê? É de interesse de todo mundo. Se eles não estão cumprindo medida, para que tem um procedimento no fórum que não é um processo, é um pedido de providência? E aquela família, a vítima, não sabe se aquele adolescente está pagando pelo crime que ele cometeu. Eu não sei se o filho, que aquele rapazinho que agrediu meu filho violentamente num show dentro da circular, não sei se ele está cumprindo. Eu fui lá um dia para questionar, eu queria, não, nós só mandamos resposta por ofício ao juiz, ou se for do Poder Legislativo, que bonito. Meu filho foi vítima, está machucado, entrei com uma representação contra o adolescente, eu mesmo trabalhando na área, imagina as outras pessoas. Esses 93, eu tive informações hoje que 4 estão fora da cidade, mas é muito vaga a informação. 4 estão fora da cidade, mas que cidade? É Divinópolis? É Machado? É vago, tem que saber se está cumprindo, se são os 3 anos, e a família que ele matou, que tem, a gente sabe, foi um cabeleireiro, foi um engenheiro, foi um taxista. É difícil citar aqui, e isso é Posto Caldas. E aqui, cidade divulgada, aqui em Minas Gerais, eu vou a Belo Horizonte 2 vezes por ano. Comissários de Belo Horizonte querem vir trabalhar aqui. Cidades da região pedem para os comissários tirarem exemplo, modelo aqui de como se trabalha. Porque aqui diz que o comissário não apanha, que o comissário aqui é bom, e Juiz de Fora estão batendo nos comissários. Outras cidades estão batendo, sim, na rua.
nós ainda temos uma estrutura aqui com o apoio da Polícia Militar e contornamos a situação. Mas nós também, eu falo nós e eu do lado de cá, viu? O órgão que eu trabalho, estamos escondendo da sociedade as providências que o senhor está cobrando. É justo. Vamos mostrar para a sociedade. Então, cabe uma das sugestões. Queremos saber, eu tenho aqui, se alguém quiser ter acesso depois, eu dou aqui, é uma estatística, é superficial, é um documento que eu pedi para a funcionária me servir na secretaria, porque a secretaria é o seguinte, nós temos uma comissária, ela é comissária de Infância e Juventude, concursada, trabalha dentro da secretaria com o juiz, somente nos processos da Infância e Juventude, e são muitos, e ela nos auxilia muito, não só adolescentes, gente, comissário, eu trabalho com crianças, bebês, por quê? Cumpre mandado de busca e apreensão para levar para abrigos, crianças, recambiamento de menores fatores que é para outra cidade. O mês passado nós levamos uma traficante de 15 anos de idade, estava pelas ruas aí, fumando crack, fazendo sexo por R$10, saiu uma determinação judicial, nós levamos para Santa Bárbara do Oeste para deixar lá, porque aqui não tem providência, nem do Conselho Tutelar, nem do AD, nem da promoção social, nem de ninguém. Tem que falar porque tem documentos que provam isso. A menina está 3 anos de Poços de Caldas traficando. O ponto, Rua Pernambuco com Rua Mato Grosso do Sul. Os caras parando ali, a menina foi se desmanchando na pele, tudo no estado lastimável. Os comissários foram comigo, batemos tanto em cima do juiz, e ele me perguntou, o senhor quer que eu faça o que? Eu sou o juiz. O senhor é o juiz, é para isso mesmo. A gente tem que tomar uma providência. Ele determinou o município que ia arrumasse um local. Não conseguiu, nós levamos para uma família em Santa Bárbara. Isso sem conhecimento de todo mundo, sem conhecimento da imprensa. Nós utilizamos veículo, eu paguei o pedágio do meu bolso com os comissários, porque é outro estado, mas cumprimos com a nossa obrigação. Tiramos uma traficante de 15 anos. Ela deve mais de R$1.500 para o traficante, foi jurada de morte. Ela está ali, ela não vai morrer aqui, ela pode morrer lá. Aqui não. Então a gente tem uma série de atribuições que às vezes a pessoa pensa, é só sair para a rua com um colete num carro e andar de carro, de maneira alguma. De maneira alguma. Nós trabalhamos com processos, com leis, com cumprimentos demandados, várias coisas. Está encerrando? Depois eu ainda posso falar um pouco, as perguntas, tá bom. Aí, um resumo aqui. Nós vamos trabalhar na Zona Sul nessa sexta-feira agora, na sexta-feira, um evento enorme de grande porte, 10, 12 mil pessoas, estimado pela Polícia Militar, por quem estava presente, com 6 comissários, ótimo, era o suficiente. Com tantos policiais militares, ótimo, era o suficiente, mas desde que a recomendação que nós recebemos, hein, não entra aí, risco de morte de agressão física, sim, risco. O que aconteceu nesse evento, que acontece em Poços de Caldas há muitos anos, que eu cobro, e hoje eu vou falar, a cobrança vai ser maior ainda. Que lei municipal que tem aqui, é uma lei de 2009, com decreto e tudo, para que a cidade, o município, imediatamente passasse a cumprir o seguinte: em Poços de Caldas fica permanentemente, expressamente proibido servir bebida alcoólica para menores de 8 anos, claro, que não fere a lei federal, entendeu? É uma lei municipal que foi sugestão, o projeto do vereador Paulo Eustáquio, foi aprovada essa lei e determinou os agentes do cumprimento, Conselho Tutelar, Guarda Municipal, todos os funcionários públicos do município, independente do comissariado, que é um órgão do Tribunal de Justiça, trabalha com a lei federal. A lei não interferiu em nada nesse procedimento federal, é mais um auxílio para a cidade. Interessante, está escrito aqui, a lei está aqui. Ambulante Poços de Caldas é proibido. É lei, é lei, né? É lei municipal, gente, não é? A gente vê fiscalização pegando carrinho de goiaba, carrinho de banana, pegando óculos, brinquedo, a gente vê a Guarda Municipal chegando com viatura, joga tudo, quebra tudo, leva, limpa a cidade. O ambulante que vende fruta não pode vender. O ambulante vende bebida alcoólica descaradamente. E não é só em eventos, não. Descaradamente. Vou falar mais uma coisa aqui, para surpresa minha. Eu elogiei o carnaval do ano passado em Poços de Caldas, porque alguém teve excelente ideia, ótima ideia, de proibir a circulação de ambulâncias na área central, para não permitir a venda de bebidas alcoólicas e nem oferta. Foi maravilhoso. Atrás do Palace e as crianças dançando, eu falei que foi o carnaval das crianças. Todo mundo brincando. E não é que esse ano proibiu, eu tinha elogiado, falei que estava lindo. Quem estava vendendo bebida alcoólica? A ESB. Quem promoveu o carnaval? Ali, ao lado, em frente, o Nossa Senhora de Fátima, nenhum ambulante foi autorizado a permanecer ali, nenhum. Eu fui a favor do cachorro-quente, do espetinho, do lanche, do suco e da água, ainda falei isso na imprensa. E nós fomos começar a trabalhar à noite
O comissariado foi num bar ali, que é em frente ao teleférico, que há muitos anos causa problema, que já foi autuado 3 vezes, foi preso em flagrante, algemado 3 vezes pelo comissariado, pela Polícia Militar, está funcionando normalmente. Para surpresa nossa, estava sendo anunciado bebida gelada. A ESB montou uma barraca ali, uma tenda, a ESB que promoveu o carnaval, que disse que ia cumprir, estava vendendo bebida alcoólica. É uma afronta, é uma contradição, então não se cumpre a lei. Desculpe, só isso aí para... E ambulâncias estão vendendo bebida alcoólica em shows, na bandeja, o uísque vem pronto, com gelo, tudo, para-se caminhonetes de São José do Rio Pardo, Mococa, Jundiaí, de todo lugar vem para Posto Caldas. Agora a caminhoneta, ela para, monta-se um balcão, monta um estabelecimento ambulante, aí quer que o comissariado trabalhe ou dentro do evento, ou do lado externo. Esse evento nós trabalhamos dentro do Hospital Margarita Moraes. Por quê? É função do comissariado? Até que não, mas os adolescentes estavam sendo encaminhados para lá, nas ambulâncias, entrando em coma, tudo e passando mal. Nós fizemos plantão dentro do Margarita Moraes, nem ficamos no show. É o que vem acontecendo na cidade. Falta de cumprimento das leis. Muito obrigado, Darlan, pelas considerações iniciais aí. Eu queria abrir inscrições aqui para os vereadores, para que possam fazer. O Jonei já havia sinalizado aqui, Antônio Carlos, Tiago, Regina, mas primeiro aqui o Jonei Eiras. Senhor presidente, senhor secretário, senhoras e senhores vereadores, muito obrigado. Parabéns, Tiago, pela sua iniciativa, que é muito prudente e muito de primeira hora para fazer a situação. Darlan, eu queria saber de você o seguinte: você falou uma coisa aí que realmente procede. As pessoas, o Congresso, lá em cima, faz as leis e não sabe a realidade nossa aqui. Isso traz dificuldade para todos os setores, todo o segmento da sociedade. Queria falar para você o seguinte: onde termina a responsabilidade dos pais e começa do Conselho Tutelar e dos órgãos de defesa? Vou linkando as perguntas, depois você me responde, se possível. Está anotando, Darlan? Não, acho que não. Como conscientizar essas crianças e adolescentes dos casos que eles estão na contramão de direção? Tá? Os pais são acionados, são advertidos, recebem ajuda do poder público através de atendimento psicológico, médico e social. Quantos menores infratores você já falou que tem na fase de 93 estão em situações de risco? Socioeconômico. Tem mais? Sim. Certo. A permanência de menores no período noturno, na madrugada principalmente, é grande. Às vezes estão embriagados, drogados e ficam perambulando pelas ruas. Não é o caso de chamar os pais, passar isso aí para os pais? E a última: os menores infratores, ao atingir a maioridade, continuam em conflito com a lei ou conseguem se tornar cidadãos de bem e contribuir com a sociedade? Existem estatísticas de quantos se tornaram adultos infratores e estão presos e quantos conseguiram superar a adversidade e conseguem viver dentro da sociedade não causando danos a ninguém? E o que está sendo feito para as famílias dessas pessoas? Sim, com relação à primeira colocação, a responsabilidade dos pais, o limite, quem quer que dá. Claro que às vezes a gente fala aqui que nas ruas os adolescentes têm toda a liberdade, mas inicialmente no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei Federal, tem o artigo 249, é bem específico: deixar o pai, a mãe, o tutor responsável por cuidar do desenvolvimento da criança na área de educação, saúde e tal, pode chegar ao ponto de destituição do pátrio poder. Isso já é um artigo que cumpre aos pais. E por causa nós temos um caso aqui de uma criança que se tornou um bandido no centro da cidade, tinha um problema, e ele ameaçava as pessoas, agredia, furtava, roubava, mexia com droga. Teve uma reunião em 2005 no Fórum Polícia Civil, Polícia Militar, juiz, promotor, juizado de menores, para tomar uma atitude contra aquela criança. Ele tinha 12 anos, para saber qual que era o fim que ia dar para ele, porque os comerciantes não aguentavam mais aquele menino no comércio. Ele era um estorvo, ele era um problema, mas ninguém tinha solução, não tinha um local para colocá-lo. O que aconteceu? Houve um processo judicial, ele foi destituído do pátrio poder. Ele se tornou, eu chamo de filho do Estado. A mãe perdeu a guarda, o pai perdeu a guarda, ele é filho do Estado. Aí o Estado não assumiu. Onde entra a situação dos pais?
A mãe não poderia ser autuada respondendo processo por abandono nada, porque a mãe, traficante de drogas, foi presa. O pai morreu porque tocou tiro em São Paulo, não sei onde aí, bandido. Hoje tinha os presos. Ele se tornou filho do Estado. E o filho do Estado está andando até hoje na cidade. Sabe por quê? Quando ele adquiriu 18 anos, que ele veio cometendo os crimes, todo mundo lembra dele aqui. Eu não falo apelido, que eu sou contra apelido de um adolescente pobre, humilde, que seja preto ou branco, mas não gosto. Chama pelo nome, não vou falar o nome dele, não. E ele perturbava todo mundo, era um terror, era um inferno no centro da cidade. Comerciante, então, não queria ver ele na porta, ligava para o juizado de menores, tira esse menor daqui, não vamos tirar, não. Isso aí é cria de vocês também, é cria nossa. Para que vão tirar dali e colocar onde? Não tinha onde colocar. O que aconteceu? Com 14 anos ele cometeu um crime, 16 mais um crime. Foi para Ribeirão da Neve, cumpriu. Sabe onde que está hoje? Semana passada, chegou em Posto Caldas, está de volta, e foi me procurar, pedir tênis, pão, comida, e trouxe uma moça e disse que ela está grávida. Aí eu falei, que bonito, hein, fulano? Você foi embora, foi julgado, foi a júri popular, tal, e agora está aqui. E aí, aonde que eu vou? Eu falei, não sei. Casa de passagem, o nome é claro, casa de passagem. Passa, toma um banho, come e vai embora. Não fica o problema aqui. Esse é o filho do Estado. Então, o Estatuto prevê, tem que ter cautela. Tira-se do pai e da mãe aquela criança em medida de proteção, mas vai para onde o Estado não oferece condição. Não teve onde colocar. É um bandido hoje assumido que está nas ruas de Posto Caldas. E assim voltaram os vários outros. Em Posto Caldas nós temos um estuprador, 4 vezes, cometeu, está aí solto nas ruas, nós temos mais. Depois eu falo. Com relação à aplicação, pode ser adotada aos pais aqui. O artigo 249, mas numa outra situação. Imagina vocês, eu pego um adolescente de 14 anos consumindo bebida alcoólica no centro da cidade. Eu vou multar quem? Eu vou multar aqui o comerciante, porque ele é o responsável pela calçada, nas mesas, se o adolescente vier ali, a responsabilidade é dele, e do gerente ou do funcionário. Não é porque está na calçada, é no comércio dele. Quem que liberou a mesa? Quem que colocou ali a faixa que ele pode vender o produto ali? Responsabilidade dele, eu autuo o estabelecimento proprietário, o gerente, tudo. Uma situação, quando o comissário não consegue realmente autuar aquela pessoa que serviu a bebida, aquele que ofertou, aquele que induziu a criança ou adolescente a consumir bebida alcoólica, os pais são responsáveis, chega naquele horário. Não existe uma lei que proíbe em Posto Caldas a permanência de adolescentes nas ruas da cidade. Por quê? A cidade aqui é diferente, a cidade é turística. Nós temos comerciantes aqui até atendendo as situações, solicitações, pedidos de alvará de Posto Caldas. É o seguinte, tem casa noturna, discoteca, que o adolescente de 14 anos completo em diante, ele pode ficar documentado. Tem casa noturna aqui que abre às 7 da noite, termina meia-noite, crianças também, 8, 9, 10, 11 anos, pode ficar. Mas não vende bebida alcoólica, não vende cigarro, nada, pode ficar, desde que o pai também acompanhe. Temos estabelecimento de Posto Caldas que é proibido, expressamente proibido, a entrada de menores de 18 anos, mesmo acompanhados, e nós temos problema. Todos vocês, bilhar é lei federal, e portaria do município, onde tiver mesa de bilhar, o menor de 18 anos não pode entrar nem acompanhado dos pais. Os pais não têm um poder de chegar e dar um taco de sinuca para ele, e deixar, é proibido, o pai pode ser preso, o comerciante autuado. A lei regulamenta, a questão regulamenta, maioria no centro da cidade, 85% de estabelecimentos que foram autuados. Maioria vem respondendo processo de multas de 3 a 10 mil reais. Pessoas conhecidas, pessoas influentes, que promovem eventos que eu tenho amizade, eu autuo. Semana passada teve 3 pessoas organizadores de evento, eles ratearam entre eles, inteligente. Eu autuei um cidadão, fui chamado para a audiência, porque estava vendendo bebida alcoólica para adolescente de 14 anos, uma menina, viu? Que às vezes corre o risco de ser violentado também, porque bebe e sai por aí. Eu fui chamado para a audiência e me surpreendeu. Quem eu autuei ali não era o cidadão que estava. Eu falei, doutor, mas eu não autuei essa pessoa aqui, eu estou chamado para a audiência, não. Eles fizeram um acordo deles, quem? Aqueles 2, mas eu não conheço, ué. Não, eles vão fazer um rateio entre eles para pagar multa, que bonito. Eu autuo um, parece mais 2, assume, e eu, o comissariado que autua, sai com cara do quê? Ué, mas tem que pagar a pena aquele que eu autuei, não os outros 2 que... Por quê? É uma artimanha que existe para fazer eventos, tudo, e amanhecer. O evento de Posto Caldas nunca começa no horário. Quando solicitou o alvará da prefeitura, é lei municipal também, o alvará é prefeito de lei. Tem que se apresentar o laudo do bombeiro, horário de início e de término. Por exemplo, todos eles, a maioria, todos eles afirmam, nós vamos começar às 22 horas. Mentira! Começa a 1, 2 horas da manhã. Eles esperam todo mundo ficar na porta, portão fechado, na friagem, na geada quando está frio, até 1 hora da manhã, porque o artista não quer entrar, enquanto não vê a movimentação de público, não se abre o portão. Quando abre o portão 1 hora da manhã,
entra todo mundo, o que eles vão fazer? Quem que segura o adolescente que está com sede? Quem que segura a adolescente que quer beber? Ninguém segura. E aquele corre lá dentro. Não se cumpre horário. Culpa também do promotor de evento e dos pais. Por quê? Adolescente mente que vai dormir na casa da amiga, na casa da prima, e mentira, ela vai sair, ela vai para o evento. Adolescentes a gente pega na madrugada de 13, 14 anos, dançando, pulando, bebendo, achando que os pais deixaram, a gente dá um telefonema para os pais, ou vai na casa, minha filha não está aí não, como não está? Está aqui na nossa frente, está aqui, aí vai ficar sabendo onde que está a filha, aí nessa hora, 4 horas da manhã, 5 horas, então culpa dos pais. Um promotor de justiça me recomendou também, interessante isso aí, autua os pais também, autua, paga. Quando acontecer isso agora, os comissários estão autorizados a autuar o pai e a mãe, vai cumprir lá também, responder processo. Com relação ao horário que eu fui aqui, por causa, uma vez, nós tivemos uma reunião, eu, o juiz, várias pessoas, tal, para se baixar aqui uma portaria, em prol de causa, meia-noite, recolher todos os menores. Eu falei, doutor, cuidado, o senhor é juiz, o senhor é instruído, o senhor é inteligente, o senhor é muito mais. Eu não sou nada, mas isso não cai nisso, não. Como que você me fala? Não cai nisso. E o estudante que sai, pega um 11h30, 15 para meia-noite, 10, ele vai chegar na casa dele meia-noite e meia, ele vai ser recolhido, como se não está? Olha o problema que surgiu, escola acaba tarde. Coab, Parque das Nações, Pão do Cascato, imagina um adolescente perde o ônibus, ele chega atrasado, ele vai ser recolhido pelo comissariado, pelo guarda municipal, sem estar fazendo nada, já é abuso. Então, não funcionou. E a questão dos turistas que eu falei, turista vem para cá, traz as crianças, adolescentes, para passear em Portugal, cidade linda, maravilhosa. Como que você vai deixar no hotel, você já vai para o jardim e dá a volta, e volta às 11h30, meia-noite, vai nos contar, impossível, não pode se aplicar isso em Poços de Caldas, cidade turística, nós temos que ver isso também. E quando eu sugeri que seria de outra forma, naquela época, muitos anos atrás, o juiz vai prestar um desserviço à sociedade, e ia prestar mesmo, principalmente ao turismo. Então, teve mais 3, 4 aí, é que eu já resumo assim. Eu queria, você tem alguma pergunta que ficou sem responder? Eu só vou pedir mais um pouquinho mais de ser um pouco mais sintético, porque nós temos outros vereadores e nós temos que continuar a sessão. Então, assim, mais objetivamente a resposta, por favor, Darlan. Sim, mais objetivamente. Qual é que não foi respondida? 18 anos de idade. Aí passa a ser preso no presídio local. Muitos deixam aquela pena e não cumpriu nada e arquiva e acabou. Só vai responder a partir dos 18 anos. A realidade é essa. Vereador Antônio Carlos, a palavra é sua. Senhor presidente, queria perguntar ao Darlan 2 coisas. Primeiro, se ele é favorável, estava até ouvindo aqui o vereador Tiago Cavelan, ao que Guaxupé fez, né, onde há um toque de recolher para menores a determinada hora, parece que diminuiu a violência naquele município, que é menor que Poços de Caldas. E segundo, da outra vez, que em outra legislatura, que o Darlan esteve aqui, a nosso convite também, o comissariado foi contemplado com um veículo, até um veículo razoável, né? Hoje, Darlan, o que o município poderia fazer para ajudar a melhorar o desempenho e melhorar o trabalho de vocês? Sim, eu sou favorável a Guaxupé, Andradas, essas comarcas. Sou contra Pouso Alegre, Varginha e Poços de Caldas, instituir isso aí. Nós vamos ter muitos problemas devido ao número da população, estudantes da cidade universitária, os adolescentes aqui, a situação é diferente. Então, a cidade tem como ser controlada nesses locais. Eu participei em Guaxupé com os comissários, fizemos um curso lá, inclusive há 2 anos atrás, até chegar nesse ponto. Lá foi sugestão de um promotor de justiça. Aqui já se tentou e não dá certo. Com relação a hoje, aos veículos, eu sou contra em Poços de Caldas essa adoção de proibir os menores. Com relação a veículos, nós temos 3 veículos. 2 exclusivamente do comissariado, pelo Tribunal de Justiça, servido pelo Tribunal. Um fica à disposição de reserva, mas é do fórum. Não tem problema de combustível, não. Os veículos são oficiais, a estrutura é boa. Funcionários, tudo bem. O que falta aqui para a gente, para o nosso trabalho, é que eu falei, vamos cobrar das leis existentes no município, dos demais órgãos. Eu quero, é um sonho de todo mundo, quando tiver um evento, que recolha todo ambulante com bebida alcoólica. Não, é cumprir a lei que está aqui, a lei é de 2009, recolher mercadoria e bebida alcoólica, não pode, é lei. E o que nós vamos fazer? A gente vai ficar atrás de ambulante? Eu prendi uma senhora na festa de São Benedito, foi presa, eu fiquei com o dia que foi lá na audiência, que o juiz aplicou uma multa de R$ 1.800, porque ela está vendendo na festa de São Benedito, uma mesinha vendendo cachaça, tudo, a molecada saiu aprontando. Eu tive que dar voz de prisão em flagrante para uma mulher, uma senhora, e eu fiquei com dó. E o juiz falou, você está com dó? Eu tive que fazer isso. É proibir recolher, é isso. Bebida alcoólica, cumprir a lei. Vereador Tiago Cavelan. Presidente,
colegas vereadores, Darlan, em primeiro lugar, obrigado por ter aceito o convite. Sim. Desculpa pelo desencontro de informação na emissão do convite, peço desculpa em nome até da assessoria. Eles me ligaram lá, eu expliquei que eu fiquei sabendo hoje no jornal através da... E parabéns pela sua colocação, eu gosto da sua franqueza, fiquei surpreso com a sua forma de colocar e parabéns, eu acho que a sua vinda aqui se tornou ainda mais positiva com a sua tranquilidade em expor o que nós estamos vivendo hoje no nosso município. Fiquei muito feliz e espero que esse chacoalhão, vamos chamar assim, que você está dando nos vereadores e todas as autoridades, sirva para que a gente comece a enxergar isso da forma como ela realmente está. Muitas vezes a gente não vê a presença, a força do comissário de menores de uma forma clara, mas você está mostrando que tem muito mais coisas aí, muito mais problemas para serem trabalhados, sim. Que vocês estão tentando correr atrás. Eu ia comentar sobre o toque de recolher, o vereador Antônio Carlos já comentou e você já se manifestou contrário. Eu ia comentar de que forma nós podemos ajudar, o Antônio Carlos também já comentou, você já respondeu também. Com relação à atuação dos pais, o vereador Joanei citou, também eu acho que isso aí, minha modesta opinião, seria o caminho. Responsável pelo menor tem que ser o pai. E se o menor, se a lei não dá conta de penalizar o menor, ele tem o responsável que deve ser ali autuado, penalizado de alguma forma, para que ele também se recobre da sua responsabilidade e do seu valor de pai. Porque hoje é comum você falar, isso aí eu já larguei mão, já lavei as mãos. Mas como assim? É cria sua. Isso aí, como você disse, é fruto de um sistema, mas é fruto daquela família que não soube educar, não soube trazer na rédea curta. Com relação à estrutura que você colocou, eu acredito ser muito modesta pela cidade que nós temos hoje. Sim. Seis comissários concursados, né? Seis. E duas viaturas. E 5 voluntários. 2 veículos fixos. Agora, nós fizemos um pedido, a comissária está aqui, que essa parte nós fizemos um pedido ao Tribunal de Justiça, ao desembargador, ao juiz, agora o novo diretor de fórum, de um veículo melhor para Pós-Caldas, possivelmente a gente receba um veículo mais potente, porque isso aí a condição é precária, mas a gente faz fiscalização até que seja... Mas, Darlan, não querendo fazer uma comparação de autoridade, de poder, mas também não deixando de comparar. Se você vê hoje 30%, 40% da criminalidade de posse, tem o menor envolvido. Se você pegar a estrutura da Polícia Militar, que tem ali quantas viaturas, quantos soldados e quantas praças tem, e compara com o comissário de menor, é completamente desproporcional. Então, nós precisamos, respeitando essas proporções, fortalecer a estrutura do comissariado de menores. Meu pensamento, de alguma forma, com voluntários ou com concursados, com viaturas, seja a forma que for, mas precisa ser investido nesse trabalho. Entendo que o comissariado de menores vem com esse trabalho de repressão, né? Já na última no último estágio, não é o preventivo. Exatamente, a prevenção tem que estar presente também, mas de qualquer forma o comissariado de menor precisaria ter uma estrutura bem mais fortalecida. E por último, como você sugeriu para a gente aqui, esse pedido de informações que eu tenho certeza que os vereadores vão fazer, eu queria te sugerir, apesar que não é nem necessário isso, um trabalho que você fez quando nós levamos um posto do comissário de menor lá para a Zona Sul, você está lembrado? Sim. Vocês saíram, aquilo para mim foi muito bacana, vocês saíram em todos os bares anunciando a presença do comissariado de menores na Zona Sul, avisando, colando cartazes, que aquele estabelecimento que fosse ali autuado vendendo bebida para menor, ele estaria sendo ali multado e sofrendo todas as sanções possíveis. Que isso fosse reforçado, que isso fosse novamente levado adiante, porque eu notei lá naquela época que o resultado foi positivo. Foi muito bom. Os donos de bares ficaram apreensivos e passaram a respeitar uma lei que deveriam respeitar naturalmente. Então, para me encerrar, parabéns mais uma vez, muito obrigado. Posso só rapidinho? Naquela oportunidade, muitos anos atrás, a prefeitura de Pós-Caldas, preocupada até com os menores infratores e tal, doou um veículo ao comissariado. A gente tinha 25 voluntários e os mesmos comissários, os concursados 25 trabalhavam voluntariamente. Mas como trabalhavam?
A Prefeitura Municipal dava apoio, sim, no sentido do veículo, abastecimento e estrutura e a condição. Aí depois o Estado mandou uma Kombi para nós, melhorou. Alguns comissários tinham passe livre da circular. Por quê? Uma das funções do comissário é fiscalizar o transporte de criança, adolescente e tal, independente disso. Os comissários vinham trabalhar de maneira gratuita, mas voluntária, mas tinha que ter um respaldo. Ele pagava para trabalhar. Hoje em dia ninguém quer. Se eu tive que chamar um comissário, vai trabalhar de voluntário e pergunta o que eu vou ter? Nada, você vai ter que pagar, para circular, você vai ter que ir embora pagando, porque o veículo que nós temos 2 transporta 8 comissários, 5, 10. Eu não transporto 20, então eu tive que reduzir o quadro. Os 5 que trabalham comigo, um tem moto, o outro tem carro, e eles utilizam o recurso próprio até para trabalhar. É um serviço voluntário mais limitado, então a gente tinha mais condições sim. E outro detalhe, o número de adolescentes e fatores da época era bem menor do que hoje. Por quê? Quando se cumpria a medida socioeducativa naquela época, eu tenho fotos aqui, os adolescentes cumpriam nas ruas, gente, nos jardins, nas praças, João Pinheiro, no Cristo. A prefeitura cedia rastelo, vassouras, saco de lixo, luvas, arrumava todo o material. Eu lembro do Marcos Salles, preparava tudo para a gente. O comissariado tinha uma Kombi, a gente lotava a Kombi, levava no Cristo, fiscalizava e tirava fotos. Um dia, não sei de onde surgiu isso, eu me lembrei agora, da Rede Manchete de televisão, graças a Deus, extinta há muitos anos. A minha aparece aqui a Rede Manchete de televisão em Poços de Caldas, e questiona o trabalho dos comissários na região aqui, colocando em situação de vexame, abuso de poder, divulgou-se no Brasil todo. Nós respondemos um processo por 2 anos, através da Rede Manchete, nós respondemos, acabaram com aquilo em Poços de Caldas. Por isso que eu falei, entra alguém com pedido de informações para ver se estão cumprindo. E naquela época, então, tirava-se foto, mas não do rosto dos adolescentes, e provava, mostrava, está aqui, ó, adolescentes cumprem medida, aqui, gente, menores cumprem pena limpando Cristo, aqui. É de 1999. Tem o rosto deles? Não. Tem mais, essa daqui, um dos mais famosos em Poços de Caldas. Menores quebram estátua do museu, quebraram, arrebentaram. O que veio a matéria depois? Promotor de justiça determina aqui, está aqui. Menores que quebraram a estátua terão que prestar serviço à comunidade. Restauraram todas as estátuas, tiramos foto e divulgava. Então, juiz manda retirar menores delinquentes do centro. Mandava e podia. Veio a Rede Manchete, denunciou os comissários, e um policial militar na época acabou com o nosso trabalho. Então, era mais atuante, sim. Por forças aí, eu vou falar ocultas, né, que tem interesse, acabou. E nós respondemos o processo, fomos absolvidos, graças a Deus. O juiz que nós temos hoje, infelizmente, ele fala, mudou-se, é no CREAS. Então, fica essa sugestão para saber se cumpre ou não. E divulguem, por favor. Vereadora Regina Cioff. Senhor presidente, caros colegas, cumprimentar o Darlan. A minha não é exatamente uma pergunta, é uma colocação. A gente observa que é um trabalho coercitivo, um trabalho, retrabalhos, né, que nós não chegamos a um denominador que nós deveríamos conseguir chegar, né? A gente sabe que é uma dificuldade grande, é um assunto bastante complexo, que não envolve somente esse tipo de ação do comissariado, né? Até às vezes extrapolando um pouquinho. Eu acho que são políticas públicas que têm que ser instituídas lá na questão educacional, na questão de saúde. Nós sabemos hoje o número, o envolvimento dos menores em relação às drogas, né, que são dependentes químicos. Então, eu acho que são aspectos que têm que ser discutidos de uma forma muito profunda, porque se nós continuarmos, por mais boa vontade, Darlan, que você tem e toda a sua equipe, nesse caminho, esse é enxugar gelo. É a minha visão, é a forma que eu vejo. E a sociedade vai ficando cada vez mais exposta a esse tipo de agressão, né, que está acontecendo. E uma outra colocação que eu acho assim, quando nós temos leis, quando nós estudamos, nós projetamos uma lei, essa casa aprova, tem que ser cumprida. Tem que ser cumprida. Por exemplo, essa é absurdo, eu fiquei aqui agora assim, pasma, na hora que você me disse que a ESB eu fiquei assim, estarrecida realmente. É assustador um negócio desse, é absurdo um negócio desse. Então, caímos no outro problema também, que é a fiscalização. É uma fiscalização, né, para que as leis que forem... Aqui foi até essa lei foi proposta pelo vereador, foi um projeto de lei do vereador Paulo Eustáquio, que está muito claro aqui, é se cumprir. Então, eu quero assim, parabenizar, mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa discussão tem que ser muito mais profunda.
Sabe, nós não podemos sair daqui, por exemplo, eu estou assim, assustada, a gente sabe do problema, mas quando você vê uma pessoa que está frontalmente, diariamente, diante desse problema, colocado da maneira que você está colocando, a gente fica pensando como é que vai ser o futuro da nossa cidade, nós temos que pensar na nossa cidade. Então, são projetos, planejamentos, programas, enfim, que eu acho que tem que ser prioritários no nosso município. E isso depende muito, é claro, do poder público, né, da vontade do poder público de mudar esse cenário que nós vivemos hoje. Demais é parabenizar, mas eu estou muito triste. Estou muito triste com as suas colocações. Você foi verdadeiro, tem que ser mesmo, né? A gente tem que ser transparente, mas eu espero que, depois da sua vinda aqui, a gente possa estar sentando, né? Nós, vereadores, estamos aqui representando a população de Poços de Caldas e o Executivo, independente de posição partidária, nada, porque o assunto é seríssimo. Isso é o futuro da nossa cidade. É o futuro da nossa cidade. Então, eu só queria fazer essas colocações e pedir, né, que realmente as leis, essa questão da bebida alcoólica, ela é o gatilho de utilização de muitas drogas. Nós sabemos disso, todos sabem disso. Então, se houver coibir isso e que se cumpra uma lei que foi aprovada nesta casa, sancionada, regulamentada, por que não se cumpre isso? Por que não se fiscaliza? Ela deveria ter sido punida severamente, por uma questão de vender bebida alcoólica, sendo que existe uma lei para normatizar isso. Demais é dizer que eu acho que nós temos que, juntos, eu acho que só vamos conseguir caminhar juntos, num planejamento, porque hoje vocês estão apagando incêndio o tempo todo e tem uma chama que continua acesa ali e que eu tenho certeza, nesse caminho, na minha opinião, né, por mais esforço e boa vontade, nós não vamos chegar a nada. Tá? E parabenizar, né? Sim, olha, muito interessante a colocação da doutora. Foi puxão de orelha, sim. Por quê? Não só para mim, mas para todos. Nós reunimos aqui, vamos sair daqui com alguma solução? Não. Vai ter projeto? Sim. Muito interessante. Então, uma sugestão. O comissariado pode colaborar de que forma? Recebendo apoio, porque nós encaminhamos adolescentes, olha, a questão agora entra mais na área da medicina, da médica, que é a doutora Cioff. A senhora conhece muito bem o programa do município, que é o AD, o Álcool e Drogas, há muitos anos de Poços de Caldas. Não é dessa administração, não é da outra, há muitos anos. E nós não recebemos atualmente o apoio do AD, o Álcool e Drogas, do município, nós os comissários, porque as minhas comissárias, dia sim, dia não, recebem reclamações para encaminhar aquele adolescente que já está viciado em bebida alcoólica, em drogas, no AD, não consegue uma consulta fácil, é uma burocracia enorme, então nós precisamos do AD. Quem precisa do AD? O comissariado, por quê? Quando a gente encaminha, marca uma agenda para daqui 10, 15 dias, nunca tem. Quando é determinado pelo juiz, olha só, quando eu falo nessa situação, a gente trabalha mais em outras questões, nós cumprimos medidas protetivas, porque o juiz determina, leva no AD para o programa, tal, desintoxicação, tudo encaminhamento, encaminhar onde? Não tem, por causa da área da saúde, tem que ser autêntico e sincero. Esse problema já se arrasta de muitos anos. Se eu ocupar agora, a administração que eu não sou político, vem de muitos anos. Nós fomos mal recebidos já, várias vezes, alguns comissários no AD, porque lá eles falam assim, vocês pensam que vocês mandam aqui? Tem adolescentes que têm mais prioridade. Gente, todo adolescente é prioridade, toda criança é prioridade. Então, existe uma triagem para atendimentos. Se a gente vai mandar 20, escolhe em 2. O AD não tem estrutura para atendimento na infrajuventude. A saúde, em pós-causa, questões de prioridade nessa área de bebidas, de drogas, também não tem. Não existe isso aqui. Não existe em Poços de Caldas um local, uma clínica, às vezes tem boa vontade. Eu sei do pastor Semiti, de várias pessoas, tem clínicas aí mediante pagamento. A Rose estava aqui agora há pouco, batalhou na área mediante cesta básica. Vai trabalhar mediante cesta básica para receber adolescente e depois... E a estrutura e a condição da família, aí devolve seu adolescente para a família, ele vai voltar na rua. A promoção social é falha há muitos anos em Poços de Caldas, não é de agora. Promoção social é falha porque quando o adolescente precisa tirar uma carteira de trabalho, tirar uma fotografia, um acompanhamento, simplesmente eles falam, nós não temos como. E antigamente, há muitos anos atrás, tinha. Empregava o adolescente, arrumava uma colocação. Um trabalho que é exercido no estado de Minas Gerais, que eu tenho que destacar, que é o preventivo, que não é o comissariado que faz, é o PROERD da Polícia Militar. É o único que eu acho, é o único órgão que tem realmente esse trabalho preventivo de orientação, tudo com a participação da família, na sociedade, da escola, é o único que ainda forma por ano a média de 2.000 a 2.500 crianças e adolescentes que tem um resultado satisfatório. Não, a gente não vê mais nada.
A senhora me lembra, alguns anos atrás, a senhora lutou tanto com as políticas públicas para a mudança desse quadro em Poços de Caldas. Não é só com relação que o adolescente praticou o crime, aquele que é viciado em droga, aquele que tem, por exemplo, aquele que cumpre a medida socioeducativa, ele sai de lá, ele vai fazer o quê? Ele sai de lá com 16 anos, o que ele vai fazer? Vai voltar para a rua, por quê? Tem que ter um acompanhamento, tem que ver a parte da família, se a família está estruturada. Quando eu falo assim que o comissariado trabalha dessa forma, nós somos assim, igual um cavalo que tem aquele tampão e não pode olhar para os lados. A função do juiz, do comissário é essa, é só fiscalizar e atuar. A nossa função não é a área social, não é fazer leis, a nossa função é essa, é trabalhar tipo polícia, mas na realidade nós não somos polícia, nós precisamos de apoio dos demais órgãos. O que eu estou pedindo aqui hoje é um desabafo, é cumprimentos das leis do nosso município, que são boas e devem ser cumpridas. Vereador Joaquim Alves. Senhor presidente, eu queria fazer uma indagação para o Darlan aqui. Há uns meses atrás, muita gente, inclusive, parou para elogiar o trabalho de vocês que vocês fizeram na Zona Leste, lá, em conjunto com a Polícia Militar. Eu gostaria de saber se continua, se parou, se vocês pretendem fazer, se não estão fazendo, pretendem fazer, porque naquela época eu me lembro que em muitos bares que as crianças ficavam jogando truque, baralho, snooker, muitas pessoas lá do bar falaram assim, eles vão continuar fazendo isso aí, e pararam de as crianças aí nesse local para jogar. Eu que, lá na Zona Leste, eu tenho um trabalho de um time de futebol de garotos até 20 anos, a gente vê que realmente eles têm os lugares que eles gostam de ir para jogar baralho e jogar snooker. E mesmo, também, eu fiquei essa semana, domingo mesmo, eu vi um comentário que as crianças estão bebendo, esses menores estão bebendo na festa do meio-dia. Você tem... Está sabendo disso? Sim, os menores estão bebendo na festa de São Benedito. É só isso, obrigado. Tem conhecimento. E a gente vai fazer um trabalho lá em conjunto com a Polícia Militar. Já está até definido. Aliás, a Polícia Militar também, inclusive o grupo de missões especiais, que dá muito mais apoio ao funcionário público hoje nessas situações, porque nós temos um bairro em Poços de Caldas, é tão problemático que os comissários foram para fazer a fiscalização no bairro de bebida alcoólica, quase que apanhar lá, se não fosse a polícia, no São José. Nós temos Vila Rica, nós temos bairros assim. Então, nós, em contato com o capitão André e outros capitães aí, nos garantiram todo o apoio. Qualquer batida que fosse ser feita em Poços de Caldas, não é para ir sozinho mais o comissário. Já está sendo agendado, inclusive, hoje é uma das noites que o comissário trabalha na festa de São Benedito. Não é toda noite, porque eu tenho que dispensar alguns, outro está fazendo curso, outro vai viajar. Então, existe a fiscalização na festa. Se for pego, o ambulante, vendendo bebida alcoólica, vai preso. A questão do ambulante, se não tiver lá, não tem problema, mas nas barracas estão cumprindo, porque são famílias, são paróquias, são igrejas, estão arrecadando dinheiro. Aliás, eu acho errado, a igreja, a opinião minha também, me monta uma barraca, a igreja, o padre, vende bebida alcoólica. Se está no pátio da igreja, eu acho que também devia, isso aí está errado também. A igreja vai lá, quer arrecadar dinheiro, tudo e vende cachaça, não pode também. O padre vai lá, prega e todo mundo vai lá e vende bebida alcoólica, gente. Não é família, não é igreja, não é cristão. Sou contra, mas tudo bem, não tem nada com isso. Então a gente faz esse trabalho. E está agendado com a Polícia Militar vários setores da cidade de madrugada. Está agendado sim. Esses bingos que faz em igreja aí, enorme. E não é igreja A, B, C, não, viu, gente? Além dos petinhos, vem a cachaça pura, a pinga e vende abertamente. Os voluntários vão lá, não tem que fazer a igreja, tem que arrecadar dinheiro. Mas vai arrecadar com crime, porque vender bebida alcoólica menor é crime. Arrecada o dinheiro do crime e constrói a igreja. Opinião minha, está errado. Que alguém aqui... Vereador Paulo Eustáquio. Tudo errado, né? Senhor presidente, senhores vereadores, senhores presentes, eu não vou fazer pergunta, senhor presidente, porque eu conheço o trabalho exaustivo do doutor Darlan e também de seus comissariados. Hoje tem um exemplo aqui, está aqui presente, que nós tivemos o prazer de trabalhar junto com um grande data, né, Darlan? Ele é muito e eu tiro o chapéu aqui para o senhor, quero parabenizar ele, o senhor Gonçalo Colhado. Gonçalo Colhado, né, que é um comissário mais atuante, né? O irmão do Joaquim também, que trabalhava, o Zé Luiz, e outros que não estão aqui presentes, mas hoje, retorno da Marli também, que trabalhamos juntos, tivemos o prazer, fazendo parte do comissário. Quero cumprimentar
doutor Darlan, você e toda a sua equipe, todos os comissariados, mas a gente fica triste, é que infelizmente essa lei do qual você falou, da lei 2009, né, que foi sancionada, foi regulamentada, né, 8.626, mas aqui infelizmente acontece isso, não somente nessa lei, a gente faz lei, serviço público, mas não é cumprida, né, só a gente vai trabalhar, não vamos lá trabalhar à noite. É jogado na gaveta, não somente essa lei, não. Infelizmente nós não temos como, a gente cobra, vai ser sucesso. Espero que depois dessa vinda do senhor aqui, quem sabe o Poder Executivo possa, né, tomar com a providência e nós auxiliar você na sua missão tão espinhosa, do qual conheço, né, há muito tempo trabalhamos juntos. Parabéns pela sua explanação, parabéns pelo seu trabalho e parabéns também aos vereadores do qual fizeram o requerimento. Muito obrigado, senhor presidente. E eu, num evento aí, eu cobrei de um auxiliar do secretário de Serviços Públicos, tal, eu falei, escuta, olha aqui como é que está isso aqui de bar, de bebida. Mas nós não temos funcionário para isso. Eu falei, mas eu também não tenho. Vamos unir, então, pega uma Kombi, outro veículo, a gente une, chama a Polícia Militar, o Serviço Público, 2 fiscais, e eu com 3, 5, a gente acaba com isso daqui e divulga na imprensa que aqui em Poços de Caldas não vai se permitir, e os outros comerciantes, quando vierem para cá, não vão fazer isso. Não, nós não temos, tem que agendar uma reunião, tem que ver se dá certo, é que esquece disso, vamos ficar do jeito que está. É assim, eu tenho que ser prático, objetivo, que se não tem resultado, eu paro. Essa lei aí que eu falei agora há pouco, olha que interessante, ela cita a respeito de flyer em Poços de Caldas, ó, anúncio de bebida alcoólica, essa lei é de 2009, qualquer organizador, loja, comércio, que for fazer um evento em Poços de Caldas, que for divulgar bebida alcoólica, é o seguinte, é lei, tem que ser cumprido, ó. Deve estar impresso, escrito na porta, no flyer, o seguinte: proibida a entrada de menores de 8 anos, porque esse aqui não tem alvará, o juizado de menores vai fiscalizar. Olha um dos trabalhos nossos, está aqui, 24 de maio, a partir de 22 horas, em tal lugar. Anos 70, 80, 90, flashback, baile de maior sucesso, tal, beleza. Olha aqui, DJ tocando só sucesso, área VIP, open bar, cerveja, água, refrigerante, batidas, porções de bebida, tal. Tem muita bebida, o lugar é bonito, vai ter um grande evento. Onde está escrito aqui, vê se aqui o organizador desse evento está cumprindo essa lei que está aqui, que é proibido divulgar sim, não colocar a proibição de menores de 8 anos. Olha só, eu estou de óculos, olha aqui onde que eu achei. O senhor transmite, senhor presidente, todo respeito, o senhor transmite. Olha onde está escrito, vê se o senhor enxerga. Olha aqui, gente, ninguém vai enxergar. Proibido entrar de menores de 8 anos. Isso daqui é ridículo, isso aqui é mexer com a gente. Olha onde está escrito aqui, mas ninguém vai ver, ninguém lê. Se você observar que tem uma manchinha, vai pensar assim, não jogue folheto nas ruas. Quem vai ler isso aqui? Está escrito aqui, proibido a entrada, mas olha o tamanhozinho, divulga, mais à vontade, fiscalização não vai lá. Vai ter ambulante na porta, vai ter cachaça, que eu não vou trabalhar lá, eu vou em outro evento. Eu dou prioridade a eventos piores, infelizmente é o que eu estou falando. Dá uma olhadinha aqui, é lei também, que é proibido isso aí, tem que, quando divulgar, está aqui nessa lei. Tem que pagar multa, proibir o evento pela prefeitura, a prefeitura que deve impedir o evento, está aqui nessa lei. Bem, eu queria fazer uma consideração aqui, antes de que o Darlan faça suas considerações finais, mas eu acho que até por uma questão de contraposição nessa discussão, que é uma discussão muito importante, eu acho que o Darlan trouxe algumas questões de ordem prática aqui que são muito pertinentes e que merecem, assim, toda a nossa atenção. Especialmente no que diz respeito a essas questões que envolvem a liberalidade aí no comércio de bebidas com relação à criança. Mas eu acho importante que a gente restabeleça aqui alguns pontos, para que a gente tenha uma compreensão mais adequada de todo o processo. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é, antes de tudo, uma ação afirmativa. Ele é, antes de tudo, uma ação que buscou romper com o antigo Código de Menores, que não era nem tão antigo assim, que era um código dos anos 70, mas que basicamente tinha como foco a população pobre, o menor pobre, quer dizer, já excluído pela questão social, já excluído pela questão econômica, também era excluído por uma posição preconceituosa do Estado e da sociedade. Então, acho que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele veio como uma afirmação, como uma ação afirmativa no sentido de proteger integralmente a criança.
e o adolescente. Isso é fundamental que a gente tenha essa compreensão. É claro que, como toda declaração de direitos, ela não é propriamente um código, no sentido de reunir toda a legislação em torno. Ela é uma declaração de princípios, e que, como toda declaração de princípios, sob certos aspectos, demora mesmo para que eles se consolidem. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, ainda não é aplicada no mundo inteiro. Tem países que simplesmente ignoram a Declaração dos Direitos Humanos da ONU. E no caso do Estatuto da Criança e do Adolescente, no Brasil, ele não foi propriamente uma geração espontânea no Congresso, em que os deputados e senadores se reuniram e resolveram fazer uma lei. Nós tivemos mais de 10, 12 anos de lutas na sociedade brasileira para que fosse implantado o Estatuto de Criança e do Adolescente. Foi a sociedade brasileira que exigiu que o Congresso fizesse um conjunto de leis e de princípios que protegesse o adolescente e a criança. Isso na esteira da Declaração dos Direitos da Criança dos anos 50, a ONU nos anos 50, final dos anos 50, falava em Declaração dos Direitos da Criança, né? Tem um manifesto da ONU de Pequim, também nos anos 70, que fala nos direitos da criança, a declaração na Arábia Saudita, salvo engano, no Oriente Médio, também tratando dessa questão que os países deveriam colocar, criar uma rede de proteção à criança e adolescente. Agora, é muito importante também, quando a gente discute a questão da criança e do adolescente, do ponto de vista da violência, nós estamos tão acuados, a sociedade brasileira está tão encolhida, que nós só discutimos a violência da criança e do adolescente contra a sociedade. E a violência que é cometida contra as crianças? E a violência das crianças abandonadas? Sem pai, sem mãe? E a violência das crianças discriminadas na escola? Pelas suas diferenças raciais, pelas suas diferenças físicas, até por dislexia, por incapacidade de aprender na velocidade dos outros. Então, há pela cor, pela questão racial. Então, as nossas crianças e os nossos adolescentes também são vítimas da violência de uma sociedade que ainda não se resolveu. A questão que diz respeito a esse aumento da violência, que ainda é relativamente assustadora, alarmante, mas relativamente pequena em relação às cometidas pelos adultos, essa questão da violência tem uma origem muito mais complexa. Nós temos uma sociedade absolutamente contraditória nesse momento que nós estamos vivendo, de larga possibilidade de oferta de produtos para consumo e de estreita possibilidade de consumir. Essa contradição entre a oferta e a capacidade dos nossos jovens, especialmente os nossos jovens de periferia, consumirem, é que levam a uma série de atitudes, inclusive de organização de gangues, organização de grupos, para poder buscar na violência ou buscar na força física uma identidade que a sociedade está negando para ele. Então, a nossa questão, ela diz respeito à necessidade de se cumprir na prática uma série de atitudes que são passíveis de serem cumpridas. Particularmente, eu sou absolutamente solidário nessa questão da venda de bebida alcoólica para menores, né? Nós temos que nos aprofundar um pouco mais nesse debate, nessa reflexão, sob pena da gente entender que um dos maiores avanços que o Brasil ofereceu ao mundo, porque foi um dos primeiros países do mundo a criar um Estatuto da Criança e do Adolescente, ser visto como responsável pelas dificuldades que nós estamos vivendo hoje. E isso não é uma questão, isso não é real. Isso não é real. Então, nós temos um enunciado de direitos que vão se afirmando ao longo do tempo. O Estado precisa estar presente, sim, particularmente nas questões das medidas corretivas. O Estado tem que estar presente, né, porque a criança ou adolescente não é inimputável,
Ele não ele tem como. Agora, o Estado tem que estar presente. Agora, nós vivemos essa contradição de um momento em que falta investimentos, por uma série de razões, numa questão que é central para nós, porque é alarmante, efetivamente, embora não nos padrões que a gente ouve por aí, mas, fundamentalmente, a gente ter essa compreensão de que é preciso construir esse processo junto, porque os direitos da criança e do adolescente são fundamentais e é uma ação afirmativa que vai se consolidar com o tempo, como também as outras declarações universais do direito do trabalhador, do direito da mulher, do direito da igualdade racial. São todos direitos que estão enunciados e que ainda não se efetivaram. Mas, demais, eu queria também cumprimentar o vereador Tiago pela iniciativa e cumprimentar o Darlan pela sua sempre franca exposição das suas ideias e aproveitar aqui, fundamentalmente, aquilo que na prática a gente pode contribuir para que esse trabalho seja feito com maior eficiência em respeito à sociedade, particularmente às nossas crianças e aos nossos adolescentes. Sim, eu agradeço. Agora eu quero sair daqui mantendo a minha opinião com relação ao Estatuto. Nós não viemos aqui nem para discutir o Estatuto, é o problema da cidade, claro. Eu sou contra, porque proíbe o trabalho para o menor de 16 anos. Foi um erro do Estatuto, opinião minha. Muitos bandidos que estão hoje aí não podem trabalhar. Alegaram na época da economia, porque ia aposentar cedo. Não, vai botar o molecado para trabalhar, sou contra. Muitas alterações estão sendo feitas no Estatuto. O Estatuto, em julho, agora vai fazer 25 anos de idade de instalação. Minha opinião, quantas crianças nasceram em 1990, diz que a média nas penitenciárias do país de presidiários são 500 mil, a idade é de 14 a 25 anos, quer dizer, maioria, então, de acordo com o Estatuto, está se tornando do lado da bandidagem. Não está tendo efeito, a população cobra mudança. O que acontece? Essa mudança a gente está percebendo pelo próprio povo, que antes de 1990, então, que era discriminado, que era pobre, tudo, é o próprio povo que está cobrando. Então, mantenho a opinião de que deve-se alterar o Estatuto. Com relação ao trabalho, se permitir com 14 anos, para ter atividade e manter o sustento próprio e auxiliar a família. Eu tenho uma pergunta aqui, se for rápida aqui, se eu puder responder. Alguém mandou aqui, o que você acha da redução da maioridade penal? Não, eu sou contra. Por quê? Vai reduzir, o Estado já não oferece as condições para o cumprimento da lei, se coloca no lugar e não tem, então não tem como. O que eu acho? Minha opinião, 12 anos completo no Estatuto é adolescente, é lei federal, 12 anos completo em diante é adolescente. Aumenta-se a pena, 12 anos, 13, 14. 12 anos cumpriu teve um crime, aumenta 6, vai para 18. Dentro desse período, o Estado é obrigado a dar estudo, condições, e ele sair com 18 anos com profissão. 13 anos cumpriu 6, vai para 19, e tem que sair formado até os 25. Aumenta-se 6 anos na pena, na punição ao adolescente, e pune-se também o adulto maior que os outros menores. Isso já tem expertos no assunto, inteligentes. Desculpa quando eu falei aqui, que foram estudiosos, a política, o Congresso Nacional que fez o Estatuto e não consultou o povo. Mantenho minha opinião nesse sentido. Está falido o Estatuto, eu acho. Algumas pessoas não, mas eu acho que está falido, minha opinião. Agora tem uma ótima notícia aqui para os Caldas, para a Câmara dos Vereadores, para os comissários, para mim e para o senhor, que representa aqui também essa casa. Provimento número, isso aqui é de hoje, viu? A comissária me entregou ali, falou dar ela divulgar. Provimento número 36, Conselho Nacional de Justiça, Corregedoria Nacional de Justiça. Eu não vou ler tudo, não. Só o mais importante. O Corregedor Nacional de Justiça, no uso de suas atribuições constitucionais, regimentais, tal, o resto você já sabe, você entende, disposto do artigo tal, do regimento, eu não sei, então. Considerando que até hoje não há equipes multidisciplinares em todas as varas do país com competência exclusiva ou cumulativa em matéria da infância e juventude, como verificados no pedido de providência, tal, número tal, milhares de números, embora imprescindíveis como dispõe lei tal, institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Essa é importante. Considerando a verificação em muitas comarcas de grande porte da acumulação de competência na infância e juventude com outras áreas, e que com essa não aguardam correlação matéria penal, ou seja, vara da infância e juventude junto com as sucessões, criminal, tudo errado. Então, o Conselho Nacional quer o seguinte agora, é uma determinação. Considerando a prioridade absoluta que deve ser dada aos processos que tratam de direito da criança e do adolescente, da lei federal, do artigo, do EC, tal. Resolve, agora é o sério para fechar. Artigo 1º, determinar as presidências dos tribunais de justiça que,
promovam, num prazo de 90 dias, estudos destinados a equipar comarcas e fóruns regionais que atendam mais de 100 mil habitantes, com varas de competência exclusiva em matéria de infância e juventude, encaminhando o resultado para esta Corregedoria Nacional de Justiça no prazo assinalado, ou seja, de 90 dias, e deverá ser feito diretamente tal. Informe no prazo de 90 dias quais varas exclusivas da infância e juventude já foram criadas por lei no Estado, ou seja, ainda não efetivamente instalado e o motivo da sua não instalação, que deverá ser feito também ao Conselho Nacional de Justiça durante esse prazo, 90 dias. Último, estruture no prazo de 90 dias todas as varas hoje existentes com competência exclusiva em matéria de infância e juventude, bem como seja tal. É isso daqui de hoje, a comissária tirou lá, é uma determinação para 90 dias, todas as comarcas com mais de 100 mil habitantes, é obrigatoriamente 90 dias estruturar. É que eu falo, a estrutura vai chegar. Aí nós vamos ter condições. Com essa estrutura, que venha alguma coisa do município aqui para a gente melhorar a nossa cidade. As outras, sabe o que falam para a gente para fora? Divinópolis, Sete Lagoas, Lavras, Juiz de Fora. Não queremos Poços de Caldas, vocês resolvam o problema de vocês. Os nossos vizinhos falam isso, viu? Não é para a gente mandar mais adolescentes para resolver os nossos, então vamos tentar resolver os nossos, na área do AD, na área de saúde, de promoção social, nessas questões de cumprimento ou não da medida, e cobrar o juiz também, ele pode ser cobrado, viu? O juiz pode ser cobrado. Desculpa, obrigado, a minha forma é assim mesmo. Muito obrigado, Darlan, pela sua participação. Pode ter certeza que todas as vezes aqui você terá o seu direito de opinião respeitado. Afinal, essa casa é uma casa plural. Muito obrigado. Eu peço aos vereadores que eu recebam aí para a sua saída.